Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jerônimo Silveira Maiorca, eu moro aqui em Rio Grande do Sul, e eu gostaria de passar para você uma informação, algumas informações que eu acho que eu tenho que divulgar, eu tenho uma obrigação social e um incômodo, uma inquietação de compartilhar esse conteúdo, tá ok? Então você nos empreste aí 1 minuto, 2 minutos da sua atenção. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas saiba que isso é importante para você e para sua família, para as pessoas que você preza, para as pessoas que você ama, tá? É o seguinte, meus amigos, eu sou formado em administração de empresas, tá? Pela FURG, pós-graduado em educação, mas isso não tem nada a ver com a área da saúde. Eu entrei a pesquisa na área da saúde, eu comecei há 3 anos quando a minha mãe sofreu um AVC isquêmico importante, o qual deixou ela acamada até agora, até este momento, e ela tem tido melhoras, ela tem tido progressos, porém, nós nesse meio do caminho, nós nos deparamos com a medicina tradicional e nós também nos deparamos com outra medicina, com outra visão, que é essa que eu quero trazer para você. O que eu quero dizer é que a medicina tradicional, ela não cura. A medicina tradicional, ela trata ou ela remedia. A preocupação da medicina tradicional, que é o médico comum, vamos dizer assim, ele vai tratar sintoma. Você chega no consultório, ele fala pergunta quais são os sintomas, você diz, e ele vai atacar os seus sintomas. Ele não olha o corpo como um todo, ele não olha o sistema como um todo. Mas muitas vezes, isso já é falado pela medicina germânica, por exemplo, que é uma outra linha de medicina, que o organismo ele é uma coisa só, desde o pé até a cabeça. Ele é uma coisa só. Muitas vezes um problema no dedão do pé é um problema em um músculo da coluna, lá bem de cima, não só da lombar, mas da cervical. Alguma cirurgia que você fez deixou uma sequela no dedinho do pé. Isso pode acontecer. E assim por diante, uma dor na coluna pode fazer você tomar uma má forma, uma má postura de andar, e isso afetar os seus rins, por exemplo. Isso tudo fala dentro da medicina integrativa. Medicina é também chamada naturalista ou natural, certo? Mas mais adequado, medicina integrativa. No campo da nutrição, isso é chamado de nutrição funcional, tá? Nutrição funcional. Então, olha, veja, os medicamentos, a indústria farmacêutica, ela fatura bilhões, trilhões por ano, e o que ela mais quer é que a gente fique dependente dos remédios e não nos curemos. Ela quer que a gente passe uma vida, como fala o Dr. Lair Ribeiro, chegamos a cerca de 50, 60 anos com no mínimo uma meia dúzia de remédios e acaba que a gente nem sabe mais o porquê começou a tomar aquele primeiro, porque o primeiro era para pressão alta, mas a pressão alta, o remédio atacou os rins, então eu tomo um diurético e daqui a pouco isso foi afetar uma outra área, e aí eu tomo um outro remédio, porque cada remédio traz diversos efeitos colaterais. Bom, a medicina tradicional, então, gera muitos efeitos colaterais, sobretudo os procedimentos, as cirurgias, que todas elas guardam muito risco, mas dão também muito dinheiro para quem as executa. Então, por isso há um incentivo que a gente venha consumir remédios e que tudo se façam cirurgias, banalizando isso e não nos dando a real impressão, a real situação das verdades, dessa verdade que é o risco, certo? De uma cirurgia. Por exemplo, hoje, dentro da medicina integrativa, a vesícula, problemas de vesícula, você não precisa mais tirar a vesícula. Você tem protocolo para limpar a sua vesícula. Não precisa mais tirar a vesícula. Ora, ela está no corpo por uma série de motivos. Por exemplo, você tem protocolo para limpeza de fígado, sem tomar remédios, simplesmente através da mudança alimentar. Então é isso que se propicia, existe a medicina integrativa, tá ok? Hoje o principal nome no país, no nosso Brasil aqui, é o Dr. Lair Ribeiro, tá? Muitos o têm como charlatão, muitos o têm como um enganador, mas infelizmente não é bem verdade, tá?
pelo que eu consulto, pelo que eu busco sempre a verdade, artigos cientificamente demonstrados, com bibliografia, com diversos livros, tenho lido muitos livros, muitos artigos, o que ele fala tem sentido e tem embasamento científico, tá? Então funciona, tá ok? Então é uma outra vertente, é uma outra visão. Então, em vez de você sair arrancando a vesícula, procure a medicina integrativa, alguém que trate dessa forma. Antes de você sair dizendo que tem diabetes, por exemplo, a diabetes tem cura. Basta você regular os níveis de açúcar e fazer o pâncreas funcionar da forma certa. Tem como fazer isso através da alimentação, tá ok? Então aqui eu só quero trazer para você informações gratuitas que façam bem para você e para pessoas da sua família. É só isso que eu quero, tá ok? Deixa eu ver que eu tenho anotado aqui. Então, tome as rédeas da sua saúde, tá? Ninguém tem responsabilidade sobre a sua saúde. Na verdade, quando vamos ao hospital, achamos que sairemos de lá curados, mas na verdade, o hospital é lugar para a gente doente. E o que eles mais querem é se ver livres da gente. O que a gente vê também nos planos de saúde, eu pago plano de saúde, mas eu sei que na verdade não é um plano de saúde, é um plano de doença, porque quando você está doente é que você vai lá. Eles não gastam um centavo, não investem um centavo em todos nós para que nós tenhamos saúde, mas sim para que a gente se trate quando tivermos doentes, né, com uma série de restrições, com uma série de limitações nesses planos e faturando muito bem por isso. Portanto, eu chamo a atenção de você para essa inversão que nós estamos vivendo hoje, nesses dias, no ano de 2019. Você pode olhar aqui em Rio Grande, por exemplo, as farmácias já estão colocando muita suplementação, não estão tirando remédios, mas estão inserindo, além disso, uma alimentação natural, estão vendo o crescimento desse mercado, com suplementação, com minerais, com suplementos vitamínicos, complexos vitamínicos, o que de certa forma é errado, porque se você pegar um complexo vitamínico, ele vai ter muito pouquinho de cada vitamina e você nem sabe se precisa daquilo. Portanto, você precisa ir num profissional que vai saber medir todos aqueles tipos de vitaminas, todos aqueles índices, como estão os minerais no seu corpo. A gente precisa de coisas básicas, mas nós precisamos, certo? Precisamos de minerais, precisamos de água, no mínimo 2 litros de água por dia. Nós precisamos do sol para a produção da vitamina D no nosso corpo, que é a principal forma de nós ficarmos imunes, levantarmos a nossa imunidade contra qualquer tipo de doença. O Dr. Laí Ribeiro fala muito que antigamente várias doenças eram curadas em solários, né? As pessoas eram expostas tantas horas por dia ao sol, e isso gera cura natural, porque o sol serve para isso, além de centenas de outras coisas. Então a natureza ela é perfeita, a natureza é perfeita, certo? Mas você precisa de alguém que te olhe como um todo, tá? E vai estar avaliando cada item. Um câncer tem cura, uma diabetes tem cura, o Alzheimer tem cura. Todo o processo de saúde do nosso corpo, ele é reversível. Nós somos muito dinâmicos. Hoje nós podemos estar com saúde, amanhã nós podemos perder a saúde. É óbvio, depende daquilo que a gente trabalha durante anos. Eu não vou querer tratar mal o meu carro durante muito tempo e querer que amanhã, do nada, só porque eu troquei o óleo, ele fique bom. Mas isso é um processo de mudança, hábitos. Se eu quiser ter uma saúde boa, eu posso ter. Claro, obviamente, nós não temos o poder sobre as nossas vidas, porque, segundo a minha fé, eu não sei a sua fé, nós temos um Deus que nos criou e Ele sabe a quantidade de dias que nós temos. Mas nós temos o poder, segundo eu creio, de abreviar esse tempo ou de aumentar esse tempo de acordo com a responsabilidade que eu e você temos sobre o nosso corpo, tá ok? Quero falar para você que está havendo uma mudança, então, na indústria. Você entra nas farmácias, você vai ver eles tentando vender suplementos e vitaminas para você, tá? Mas não compre assim indiscriminadamente. Você precisa saber o que você precisa. Então, remédio remedia, alimentação, outros procedimentos naturais curam,
Tá? Por exemplo, falei da questão do sol, falei da questão da água. Se você tomar 2 litros de água, meu amigo e minha amiga, você está fazendo um bem enorme para a sua saúde, você está se desintoxicando. Tem a questão do limão hoje em dia, uma coisa simples, barata, né? Se você tomar um copo de água de 200 ml com meio limão espremido, todo dia em jejum, 15 minutos antes do café da manhã, isso acontece uma desintoxicação do seu organismo. Isso todo mundo pode fazer. Cuidado aqueles que têm problema de refluxo ou problema no esôfago, né? Então isso tem que ser consultado também com o médico, tá? Mas coisas baratas e que dão um retorno enorme sem efeito colateral. É disso que fala medicina integrativa, tá? E só para encerrar aqui, então o nosso corpo ele é composto, precisa de diversas vitaminas que nós não sabemos como estão nesse momento, minerais, sal, iodo, açúcares. Açúcares, por exemplo, você pesquisa no YouTube, você tem essa liberdade, compre livros falando sobre o sal do Himalaia ou o sal rosa, o sal marinho. Nós não podemos comprar o sal refinado. Esse é o pior tipo de sal, ele aumenta a pressão arterial. O açúcar, por exemplo, o melhor tipo de açúcar é o açúcar mascavo, né? Depois dele vem o açúcar demerara, depois dele vem o açúcar cristal, depois dele vem o açúcar refinado, que é o pior de todos. Ainda tem o açúcar de confeiteiro, aquele então tem um alto índice glicêmico, a glicemia vai lá em cima, a produção de insulina vai a todo pano, daqui a pouco você está diabético, tá? Então, existe uma máxima, é doloroso ouvir isso, mas eu lhe digo, e isso é falado por esses médicos da medicina integrativa. O que você prefere, cortar um alimento ou cortar um membro? Ter que tirar um rim, ter que tirar uma parte do fígado, ter que amputar um pé, uma perna, o que é melhor? Então, a decisão da nossa saúde está com a gente. A gente não pode repassar essa responsabilidade para a Santa Casa, para o posto de saúde, para o médico. Ninguém na verdade, tem esse cuidado. Então, cuide de você, cuide dos seus, a quem você ama, e dá para fazer isso de forma relativamente barata, não com medicamentos caríssimos, com alimentação, trocando a sua alimentação, os hábitos alimentares, desintoxicando, você consegue ter uma saúde melhor, tá ok? E aqui eu quero falar que a gente muitas vezes precisa suplementar diversos minerais e vitaminas que a gente não sabe que está em defasagem. Então, às vezes, seu filho não aprende a ler porque está faltando algum tipo de vitamina. Às vezes você está cansado, está até mais depressivo por falta de um tipo de hormônio ou vitamina que está faltando no seu corpo. Então tudo isso vai ser medido através de alguns exames de sangue simples, tá ok? Então é uma mudança de paradigma. Hoje se usa a palavra homeostase, pesquise vídeo sobre isso, que é o equilíbrio bioquímico que nós podemos atingir no nosso corpo. A preocupação do médico da medicina integrativa ou do nutricionista funcional é que você tenha todos os indicadores do seu sangue e do seu corpo, todos dentro de uma faixa muito boa. E isso vai te dar saúde, isso vai te dar uma vida longa e saudável de verdade, sem sofrimento, que a gente pode evitar, tá ok? Então, no Brasil, Dr. Laí Ribeiro, pesquise, busque, tem muito conteúdo gratuito sobre na internet e eu indico, não ganho um centavo para isso, mas já há um ano, eu e minha família, minha mãe, minha esposa, e tô levando a quem eu posso. A gente sabe que homens por si só não têm poderes sobrenaturais, mas Deus usa pessoas e eu tenho encontrado em Rio Grande um homem chamado Dr. Cedric. Ele fica na rua Paranaguá. Ele trabalha, fez vários cursos com o Dr. Laí Ribeiro, está sempre ligado nessa medicina integrativa. Muitos conhecem ele em Rio Grande já. Ele migrou para essa medicina, para essa medicina integrativa. Então você vai lá, você vai ter uma consulta que você vai ficar de 1h30 a 2 horas conversando com o doutor sobre a sua saúde. Ele vai lhe pedir exames que você nunca fez na vida. Ah, mas eu estou procurando doença. Não, não é, meu querido. Você vai estar
visualizando todos os indicadores do seu sangue, ou daqueles que você ama, ou daqueles que você já tem problema, tá? E ele vai estar atacando a causa do problema, certo? Todo problema tem uma causa específica, tá certo? Como fala o Dr. Lai Ribeiro, por exemplo, o câncer. O câncer não é uma coisa que aparece quando você está atravessando a rua e ele atacou você lá naquele momento. Não, isso é um processo metabólico que se inicia como também se termina. Como a diabetes, que tem um processo de início, mas tem um processo de fim, se eu quiser e se a gente correr atrás, tá ok? Para terminar, então, Dr. Cedric em Rio Grande, na rua Paranaguá, bota ali no Google, Dr. Cedric Rio Grande, tá ok? Ele atende das 9 da manhã até o meio-dia, depois das 2 da tarde até umas 5, 6 horas, é por ordem de chegada, não ganho um centavo, não precisa dizer meu nome para ele, não precisa nada disso, não quero. Eu quero compartilhar saúde, qualidade de vida para sua vida e para sua família, tá ok? Tô criando um grupo no WhatsApp para estar colocando notícias, artigos, vídeos sobre saúde integrativa, saúde natural. E se você quiser participar, envie o seu telefone e dizendo que quer participar para o meu telefone pessoal, DDD 53, número 98454 4445, tá ok? Então eu vou colocar você no grupo Saúde Real RG, tá? Saúde Real RG. Eu quero poder contribuir com a saúde, tá? Quero poder estar compartilhando essas informações que a gente está tendo acesso, mas a grande população não está tendo acesso, tá ok? Infelizmente hoje em Rio Grande eu só conheço esse médico, você pode até encontrar outros. Você vai chegar, por exemplo, infelizmente para muitos clínicos gerais ou outros especialistas e falar sobre uma vitamina suplemento, ele vai rir na sua cara. Mas porque esse paradigma é outro paradigma. É um paradigma de cura, é um paradigma que não dá tanto dinheiro, vamos dizer assim, para os médicos e para os hospitais, tá ok? Eu quero o seu bem, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, tá? E fiquem com Deus. Obrigado. Até mais.